Boa noite a todos. Que Deus abençoe todos vocês. Eu quero agradecer a todos aqueles que nos acompanham nesse momento, pelo apoio, pelas orações, pela dedicação, pela fidelidade e por ter participado da palavra de Deus nesses 6 meses de novo normal ou novo anormal. Mas é importante a sua oração, a sua participação, o seu apoio, a sua fidelidade. E a nossa oração é para que a palavra de Deus possa gerar realmente fé e esperança no coração de todos vocês que nos acompanham aí na sua casa, no seu smartphone ou no seu tablet. Amém? Segredos que abrem o céu. É o tema da mensagem para esta noite. Segredos que abrem o céu. Eu quero me reportar ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22, que diz assim: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado. Em ti me agrado. Que Deus abençoe esta leitura, que Deus abençoe essa reflexão e esta ministração em nome de Jesus. Segredos que abrem o céu. Como muitos sabem, eu fui bancário durante quase 3 décadas. Trabalhei em quase todas as áreas de um setor comercial, de uma agência ou de agências bancárias. E uma das funções que eu tive em quase 3 décadas de trabalho foi ter tesoureiro em 2 agências de um banco privado. E eu era o responsável pela abertura do cofre para distribuir o dinheiro aos caixas, enfim, aos clientes, e também para guardar o que nós chamávamos e chamamos hoje de numerário, né? Dinheiro em espécie. E tinha o segredo daquele cofre do tamanho de uma parede, com 2 chaves. Eu carregava uma chave e o gerente geral da agência, na ocasião, carregava uma outra chave. Então era necessário o segredo do cofre e 2 chaves para abrir o cofre. Eu quero nesta noite falar sobre alguns segredos que abrem o céu. A Bíblia é um livro de receita, de ensinos, de conselhos, de advertências, de admoestações e até de correção. O apóstolo Paulo, falando ao seu filho na fé, Timóteo, ele diz assim, lá na 2ª carta, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, com esta introdução, eu quero me reportar o que nós lemos aqui. Jesus, aos 30 anos de idade, vai até o Rio Jordão, na direção de João Batista, para se batizar, em obediência à palavra de Deus, em obediência aos preceitos de Deus.
E quando ele estava sendo batizado, ele orou. E neste momento da oração, o céu se abriu. O céu se abriu, em primeiro lugar, por causa da obediência de Jesus Cristo ao Pai. O apóstolo Paulo, falando aos Filipenses, que Jesus Cristo foi encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente. E obediente até a morte, e morte de cruz. O autor aos Hebreus, lá no capítulo 5, versículo 8 e 9, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Olha que interessante. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, sem obediência, não haverá céu aberto para as nossas vidas. Então, Jesus, em obediência, muito embora ele não tinha pecado, ele se batizou para cumprir toda a justiça. Ele foi constituído ministro da circuncisão, da aliança em pró da verdade de Deus, como diz a palavra de Deus. Então, aqui está o primeiro segredo. Para que o céu se abra sobre a nossa vida, é importante obedecer. David Wilkerson, pastor norte-americano, muito atuante nos Estados Unidos, já falecido, um profeta de Deus. Ele disse uma frase a respeito da obediência. Não culpe Deus por não ouvir suas orações. Se você não está ouvindo o chamado dele para ser obediente. Interessante o que ele diz aqui, né? E é verdade. Não culpe a Deus por não ouvir suas orações, ou as minhas. Se você não está ouvindo o chamado dele para ser obediente. Eu quero dizer uma frase para você. Eu espero que essa frase possa frutificar na sua vida. Se hoje você começar a plantar sementes de obediência a Deus e a sua palavra, amanhã você vai colher muitos e muitos e muitos frutos. Quando Saul, primeiro rei de Israel, decidiu oferecer um holocausto ao Senhor, tá tudo bem? Tecnologia, às vezes falha, né? Ele resolveu oferecer um sacrifício ao Senhor, desobedecendo uma ordem dada por Deus através do profeta Samuel. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifício, quanto em que lhe obedeça a sua palavra? Aí o profeta Samuel diz assim a Saul, rei de Israel: a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. É preciso crer, é necessário que haja arrependimento, mas é preciso também obedecer à palavra de Deus. O apóstolo Pedro, ele faz uma advertência muito séria a respeito, tanto da obediência como da desobediência. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem
ao Evangelho de Deus. Então Jesus foi obediente ao Pai. E em razão dessa obediência, no momento do batismo, o céu se abriu. Amém, queridos? Em segundo lugar, o segundo segredo. O céu se abriu naquele momento do batismo de Jesus, diante do povo, do profeta João Batista, no Rio Jordão, porque Jesus Cristo orou. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto estava orando, o céu se abriu. Você quer que o céu se abra sobre a sua vida? Então ore, clame e seja uma pessoa persistente. O próprio Jesus, na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 7, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Ora, como Deus ouviu Jesus, livrando-o da morte, mediante a sua ressurreição, diga glória a Deus. Verifique na Sagrada Escritura, cerca de 650 orações. E você ficará surpreso ou surpresa de ver como o céu abriu e trouxe respostas favoráveis aos patriarcas, aos profetas, aos reis, aos sacerdotes, aos levitas, até mesmo pessoas leigas, porque elas oraram. Coloque os teus olhos no livro de Atos dos Apóstolos, ou no livro de Atos do Espírito Santo, através dos apóstolos. Veja a igreja, os apóstolos orando no Novo Testamento, e Deus respondendo em forma até mesmo de terremoto, de livramento, de sinais, de prodígios, de milagres. Aleluia. Nós precisamos aprender a orar mais e mais. Charles Spurgeon, conhecido como os príncipes dos pregadores, no então Países Baixos, hoje Holanda, séculos passados, ele era um homem que pregava e um homem que orava, mas incentivava a igreja a orar. Ele dizia: eu prefiro ensinar 10 pessoas a orar do que uma a pregar e ministrar. Quando Jesus falou do dever de orarmos sempre e nunca desanimarmos, ele contou aquela parábola que eu nem quero chamar de amigo importuno, mas do amigo insistente. Então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo, e este o recorra à meia-noite e diga: amigo, empresta-me 3 pães, porque um outro amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro da casa responda: não me incomode, a porta já está fechada, e meus filhos estão deitados comigo, não posso me levantar e dar o que me pede. Eu lhes digo, Jesus está falando nesta parábola, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da insistência, da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso, disse Jesus, peçam e lhes será dado. Busquem
e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele a quem bate a porta será aberta. Qual pai que, entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma serpente? Ou se pedir um ovo, lhe dará, no lugar do ovo, um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial, que está no céu, dará o Espírito Santo a quem ele pedir. Então você quer ver o céu se abrir? Um segredo é orar. Primeiro segredo, obedecer. Segundo segredo, orar. Terceiro segredo. E esse não pode faltar na nossa vida. O cofre não vai abrir. O céu não vai abrir. O céu se abre e ouve-se uma voz quando Jesus ora. Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Você quer que o céu se abra para você, para a sua vida, para os teus sonhos? Faça de tudo para que Deus se agrade de você. Dê atenção à palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, queridos, o céu permanecerá fechado. Essa parte aqui da mensagem é uma parte um pouco mais áspera, mas o Espírito Santo me deu esta palavra para mim compartilhar com você nesta noite. Há algumas atitudes que, como pastor, eu não aprecio na vida de pessoas que professam a mesma fé, comungam da mesma comunhão, que frequentam a mesma casa de oração, que oram conosco, que compartilham desta palavra tão abençoada, deste maná celestial. Eu fico incomodado quando vejo e ouço pessoas que vivem reclamando das dificuldades, das impossibilidades, das perdas, dos sonhos desfeitos. Pode parecer incrível, mas para algumas pessoas tudo é difícil demais. Você conhece pessoas assim? O céu está sempre fechado, sempre nublado, sempre toldado, sempre escuro. Pessoas que vivem traumatizadas com as coisas da vida, com complexos de inferioridade, e culpando outras pessoas ou outras situações pela sua derrota e fracasso. Isso me irrita, queridos, porque eu vejo que para essas pessoas fica difícil o céu abrir. Fico perplexo também quando vejo pessoas da igreja dando mais crédito e ouvidos ao que o mundo tem dito, do que o que Deus e os seus santos profetas têm pregado e profetizado. Judas, irmão de Tiago, e também irmão de Jesus Cristo, que nem quis ser chamado de apóstolo, quando ele escreve a sua carta, eu chamo de Apocalipse de Judas. Ele escreveu esta carta para prevenir os judeus convertidos ao cristianismo e também os cristãos gentios, para que tomasse cuidado com um grupo de pessoas que se infiltraram na igreja, deturpando a palavra de Deus, tentando, sim, dizer que a salvação é possível pela graça de Deus, mas também
não fazem restrições para uma liberdade espiritual, ou fazem concessões para uma vida pecaminosa. Então Judas traz uma palavra de pessoas, essas pessoas que vivem se queixando, estão sempre descontentes. O céu nunca se abre para essas pessoas. Essas pessoas vivem se queixando e são descontentes com a sua própria sorte. Seguem seus próprios desejos impuros, são cheias de si, de egoísmo, e adulam os outros por interesses. E ele diz mais. No versículo 19, porque só existe um capítulo, estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. E note que o Espírito aqui está com letra maiúscula, se reportando ao Espírito de Deus, ao Espírito da verdade, ao Espírito Santo. Queridos, eu quero terminar essa reflexão para que a gente possa orar. Se queremos e desejamos ver o céu aberto, ouçamos a palavra de Deus. Amém? Porque virão dias, diz o Senhor, em que Deus enviará fome sobre a terra. Não fome de pão nem sede de água, mas fome de ouvir as palavras de Deus. Naqueles dias, diz o Senhor, os jovens e as donzelas desmaiarão de sede. Muitos buscarão esta palavra que você tem aí, na sua vida, na sua casa. Na casa de Deus, na casa de oração, na casa do pão. Muitos vão desejar, vão buscar esta palavra, mas essa palavra fugirá destas pessoas. Então, fique aqui estes 3 segredos. Que você seja uma pessoa obediente a Deus e a sua palavra. Que você ore, que você clame, que você insista, que você persista. E que você possa agradar a Deus. E que você ouça a palavra de Deus. A Bíblia diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que Deus abençoe você. Que você tenha uma semana abençoada. Que nos próximos dias, que nos próximos tempos, nesta próxima jornada, o céu se abre para a sua vida, para a minha vida e para a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por esta palavra. Esta inspiração começou no dia 5, Senhor. Quando aqui estivemos orando, em jejum, clamando pelo mês de setembro e te agradecendo pelo mês de agosto. Senhor, dá-nos um coração igual o de Jesus, disposto a obedecer. Dá-nos, Senhor, um espírito de oração, de fervor. Dá-nos uma capacidade maior de clamarmos, de insistirmos, de persistirmos, como na parábola do amigo insistente. Ah, Senhor, que os nossos dias sejam como o de Jesus. Durante os nossos dias na terra, nós oferecemos orações, súplicas, em alta voz e com lágrimas,
aquele que pode abrir os céus sobre a nossa vida. Ah, Senhor, que tenhamos o temor, a fé, a capacidade de ouvir, de compreender e, acima de tudo, de crer na sua palavra. Que a sua palavra venha falar conosco, venha dirigir os nossos passos. Como nós ouvimos aqui, Pai, na semana próxima passada, pelo pastor Marco Aurélio. Deus é o nosso conselheiro. Ele sempre tem uma palavra de esperança, de vitória, de sabedoria, de orientação para todos nós. Que seja assim, Pai, hoje e para sempre, na vida de todos nós. Amém e amém. Uma boa semana, uma boa noite. Fique em paz, fica com Deus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. E até a quarta-feira, às 20 horas, com o nosso encontro de restauração. Amém e amém.